Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui as coisas andam um pouco complicadas. O episódio 6 contemplou o envolvimento amoroso de Ayuarim e Maivika cada vez mais próximo. Foi um episódio muito apaixonante que não durou muito. Isso porque nos minutos finais, Ayuarim descobriu o aparelho de escuta que Maivika tinha colocado debaixo da mesa da sala dela para lhe espionar. Essa descoberta fez Ayuarim perder o brilho e daí foi só ladeira abaixo, meu povo. Aqui não está nada bem. Pois muito que bem. Verdade, Ayuarim ficou totalmente arrasada. Ela não podia acreditar que Maivika tinha jogado sujo daquele jeito com ela. Imagina descobrir que tudo que elas estavam construindo não passava de mentira. E todos sabem que a herdeira da Oriena é apaixonada pela herdeira da Superior desde a época da escola. E ela certamente pensava que Maivika estava a amando também. E assim terminou o episódio 6. Mas não para por aí. Essa semana, a Change lançou o episódio 7 e, galera, foi só sofrimento. Era elas chorando pra lá e os fãs chorando de cá. Todo mundo sofrendo. O episódio começou com Ayuarim totalmente abalada, sozinha em pensamentos. Maivika havia jogado sujo. Enquanto isso, Maivika tentava ligar para ela, para se falarem. A jovem nem imaginava que Ayuarim havia descoberto o aparelho debaixo da mesa. A ligação não foi atendida, o que causou certa preocupação em Maivika, que logo foi para o aplicativo da escuta para tentar ouvir algo. Porém, logo percebeu que o aparelho estava desconectado. Isso não era nada bom. Ela logo achou estranho, mas já imaginava o pior. Então ela correu e foi para a casa de Ayuarim. Quando ela chegou lá, encontrou Ayuarim totalmente frustrada, triste, decepcionada. Aqui foi um momento tenso pra caramba. Elas discutiram muito. Ayuarim disse que Maivika colheu segredos da Oriena e que ela também havia colhido segredos da Superior. Maivika perguntou quais segredos Ayuarim havia colhido e ela respondeu que sabia o número da Superior. Aqui, precisamos comentar que pode ter sido uma estratégia da Ayuarim para que, ao expor para Maivika que ela havia descoberto o número, a amada pudesse mudar e, assim, Ayuarim conseguisse dar o número que havia descoberto ao pai. Desse modo, Maivika ganharia a licitação e Ayuarim não deveria mais nada ao pai. Mas isso nós só saberemos de fato no último episódio. Isso mesmo! Elas continuaram a discutir, até que Maivika disse que era melhor para elas terminarem o relacionamento ali mesmo. Aquilo pegou Ayuarim de surpresa. Maivika colocou um ponto final na história de amor delas e saiu do apartamento de Ayuarim. A partir daí, as duas choram muito, e nós também. No dia seguinte, Ayuarim entrega o número da Superior para o patriarca da Oriena, como havia entrado em acordo. O pai dela, então, agradece e diz que cumprirá com a promessa feita, a deixaria em paz. Entretanto, Ayuarim diz tristemente ao pai que não é necessário, pois seu relacionamento com Maivika chegou ao fim. O pai ficou surpreendido e viu que a filha estava tentando ser forte, mas estava visivelmente abalada. Tempo depois, ambas as empresas estavam em suas respectivas reuniões particulares. O patriarca da Oriena olhava a filha com orgulho por ter descoberto o número da empresa rival e propõe subir o número de lance. Gente! Eu não acredito não, Charlene. É importante dizer aqui que, naturalmente, a empresa Oriena perderia na licitação. Se vocês prestarem atenção, o lobo dos negócios tinha lançado 24 bilhões, enquanto que a Superior tinha lançado um valor de 26 bilhões. Esse valor era mais alto que o valor lançado pela Oriena desde o início, e Ayuarim sabia que a empresa de Maivika ganharia. Mas, como havia a questão da ameaça do patriarca em persegui-la para sempre caso ela não descobrisse o valor, aquela teoria de que Ayuarim falou propositalmente para Maivika mudar o número para outro novo torna-se cada vez mais aceitável.
grandes chances de Aywarin ter tido uma jogada de mestre aqui, embora Maivika não entendesse nesse primeiro momento. De qualquer forma, só saberemos ao certo no próximo sábado. Enfim, o lobo dos negócios propõe ultrapassar os 26 bilhões da Superior e lança uma nova proposta de valor para a Oriena: 30 bilhões. Todos os sócios da mesa concordam, e é notório o desconforto de Aywarin naquela reunião, o que não passou despercebido pelo patriarca. Talvez, no fundo, Aywarin torcia para que Maivika usasse de inteligência e desse um lance maior. Enquanto isso, Maivika também está em reunião com sua equipe e propõe a mudança no valor. Ela diz aos sócios que descobriu que o valor de 26 bilhões era baixo demais e que certamente perderiam. Maivika não quis entrar em detalhes de como sabia daquilo, mas os sócios acataram a orientação da jovem e concordaram com a mudança no lance, saindo de 26 bilhões para 31 bilhões. Voltando novamente à questão de que a Superior é a empresa que sairia vencedora por possuir o maior lance. Lembre-se que o pai de Aywarin lançou 30 bilhões. G fica totalmente confusa e logo após a reunião, ela questiona Maivika sobre a mudança. Maivika lhe confessa que Aywarin havia descoberto no valor e que isso a fez mudar rapidamente, caso contrário perderia. G foi tirar satisfação com Yumi, perguntando se ela pretendia continuar a esconder que Aywarin sabia dos números. Elas têm uma leve discussão. G confessa a Yumi que a ideia do dispositivo implantado não havia sido de Maivika, e sim dela, e que se queriam culpar alguém, que culpasse ela e não Maivika. Mas terminam compreendendo a situação e perceberam que era um caso de consequências e que aquilo não iria resolver nada naquela altura do campeonato. Mais tarde, já no Athena Bar, Aywarin afogava suas mágoas num copo de uísque. Ela estava com a cabeça muito quente, estava tensa. Uma garota oferecida se aproximou da empresária e começou a flertar com ela. Aywarin até queria se envolver com ela, afinal ela era atraente e estava precisando relaxar e esquecer Maivika. Mas o flerte foi interrompido por Yumi, que chegou falando que precisava conversar com a chefe, e a garota foi embora. Aywarin também saiu para o seu quarto, deixando Yumi sozinha. No quarto, Aywarin sente um turbilhão de emoções. Yumi também chega até o quarto da empresária e a questiona o que está acontecendo. Aywarin lhe explica e chora. Yumi não tinha visto a chefe ficar tão vulnerável daquela forma. O que o amor não faz, não é mesmo? Mais tarde, ainda naquela noite, Aywarin retorna para o seu apartamento e é bombardeada novamente por lembranças de Maivika. Sua mente era a sua pior inimiga, pois fazia questão de lhe mostrar que a garota por quem sempre foi apaixonada foi embora de suas mãos. Ela realmente está de coração partido. Logo em seguida, Aywarin recebe o e-mail sobre a convocação das empresas. A reunião contará com cada presidente das licitações. Isso implicaria em Maivika no mesmo lugar que ela. No dia seguinte, Maivika já estava no salão da recepção do prédio onde seria a reunião das empresas. A herdeira da Superior encontrou-se com o aliado do Hashem. Isso mesmo! O velho tinha um acordo com o Hashem e Maivika, juntamente com Aywarin, descobriram no episódio 6. O cara chega para falar com Maivika, que tenta jogar e ganhar alguma aproximação com ele também. Mas o homem desconfia e dá a entender que sabe que ela tem alguém próximo a ela na licitação sim. Por infeliz coincidência, Aywarin aparece no salão justamente no momento da conversa dos dois. O cara faz uma cara de "eu sabia" e sai do local, deixando elas duas sozinhas. Maivika ignora a presença de Aywarin e também se retira do lugar, deixando a herdeira da Oriena com cara de paisagem no salão da recepção. Tadinha! A reunião começa e, com ela, os atritos também. Hashem estava presente e Maivika não perdia a chance de insinuar uma corrupção na decisão do líder, já que ele tinha parceria com Hashem. Maivika questiona se ele realmente teria transparência e se julgaria as empresas por igual, sem tender para nenhuma outra. O homem fica indignado com a audácia da jovem. Aywarin, que observava tudo, teme pela amada e intervém, mas ganha um olhar de reprovação. Ela então pede um momento e sai da reunião para falar ao telefone.
Nesse momento, Aywarin estava confirmando ao telefone o número da licitação, que era de 30 bilhões. Maivika tinha ido atrás dela e termina escutando o valor da Oriena. Ela sabia que ganharia, porque o valor que propôs para a Superior lançar havia sido de 31 bilhões. Ganharia por 1 bilhão a mais. Ela tenta sair logo dali, mas Aywarin a vê e lhe pergunta o porquê de ela estar a seguindo. Maivika então responde que não gostou do que Aywarin fez na sala de reunião e que ela havia passado dos limites. Aywarin discorda e diz que só estava protegendo Maivika. Maivika debocha e diz que, pelo visto, Aywarin ainda se preocupa com ela, mas logo informa que não precisa da proteção de ninguém. Ela mesma sabe assumir as consequências. Aywarin é novamente deixada para trás. Na sala de reunião, Hashem e seu aliado parecem tensos. De fato, Maivika e Aywarin sabiam de algo e que eles estavam em risco. Teriam que fazer alguma coisa. Já em casa, Maivika estava em seu quarto, preparando a documentação para submeter o valor de 31 bilhões para a licitação. Na tela de seu tablet estavam os valores da Superior e da Oriena, o qual ela havia descoberto ao ouvir, sem querer, a conversa de Aywarin ao telefone na recepção mais cedo. A empresária estava em uma luta interna. O que faria? Maivika chora porque ela precisava fazer algo e rápido. Confesso que aqui eu pensei que ela pudesse lançar o mesmo valor que a Oriena para que empatassem na licitação. Seria pedir muito? A cena é cortada para G, que recebe uma ligação do Hashem. O pilantra convoca para uma conversa e ela vai. Chegando lá, ela descobre que o cara de pau ameaçou a vida de Maivika caso G não o ajudasse a derrubar as duas empresas. Mas como G faria isso? Jamais trairia Maivika. Ela tem uma luta com os capangas de Hashem e consegue escapar. G entra em contato rapidamente com Maivika para lhe informar tudo e tomarem uma providência. Então, Maivika decide ligar para Aywarin e usar a prova contra Hashem e seu comparsa, prova esta que elas descobriram no episódio 6. E assim foi feito. No dia seguinte, toda a imprensa estava presente para a postagem dos valores das empresas competidoras. O salão estava lotado. No estacionamento, Maivika e Aywarin chegavam seus respectivos veículos e era nítido a tensão entre as duas. Embora tivessem conversado e concordado em expor Hashem e seu sócio, Maivika ainda mostrava resistência em voltar com Aywarin. Ao chegarem na reunião, elas entregam os documentos e a tensão se instala. Durante a reunião com a imprensa, Hashem tenta intimidar Maivika e Aywarin ao sugerir diante de toda a imprensa que elas estavam se envolvendo. Aywarin se aproxima do pilantra e revida a intimidação na mesma proporção. De repente, toda a imprensa recebe um documento nos seus celulares. Era a gravação do acordo sujo que o Hashem havia feito com o líder da disputa, o Derek, mostrando que o julgamento da licitação não estava sendo imparcial, sim, mas não por causa delas, e sim por causa deles. A reunião vira um caos para cima dos dois. A imprensa cai em cima deles e Aywarin vê aquela oportunidade de puxar Maivika dali, pois precisava falar com ela a sós. Elas então saem para o estacionamento, Aywarin segurando as mãos de Maivika. Mas Maivika pede para que Aywarin a solte. Maivika pede que Aywarin pare de tratar ela como antes e entendesse que agora eram rivais. Aywarin confessa que tentou se afastar, mas não conseguiu. Ela sentia muita falta de Maivika e a queria por perto. Aywarin se declara para Maivika, de coração. Mas Maivika ainda se mantém firme na decisão de não reatarem. Ela diz que sempre vão magoar uma a outra e que o melhor era terminar daquele jeito. Maivika desfaz o contato com Aywarin e sai do estacionamento, deixando ela sozinha de novo. E mais uma vez as duas choram, e nós também.
Pois é, galera, mas a Ayuarin é muito durona. Ela se certifica de que está sozinha no estacionamento para então mostrar sua fragilidade e chorar também. Enquanto isso, nos é mostrado um Hashem extremamente furioso e capaz de fazer tudo para se vingar de Maivika e de Ayuarin. Já de noite, Maivika tenta descansar após um dia turbulento. Ela termina de conversar com Ge e as lembranças da declaração de Ayuarin logo lhe alcançam a mente. Mas ela logo decide esquecer e tenta dormir. Mas sua mente insiste em trazer lembranças boas de quando ela estava junto a Ayuarin. Era um verdadeiro tormento para Maivika. Então ela decide sair para beber. Talvez o álcool lhe fizesse esquecer por um momento aquilo tudo. No bar, Maivika pede várias bebidas e alcança a inconsciência. Havia pessoas que queriam se aproveitar dela naquele lugar, mas por sorte ou coincidência, Ayuarin estava lá e interrompeu uma mulher que queria se aproveitar de Maivika. Ayuarin a leva para um lugar confortável e seguro, deita ela num sofá e a cobre com um lençol. Ela cuidou de Maivika até que caiu no sono também, sentada em uma cadeira enquanto observava a amada dormir. Quando o dia amanheceu, Ayuarin acordou e tudo que encontrou foi o sofá vazio. Maivika não estava mais lá. Ela se agita e começa a procurar pela amada no quarto daquele hotel, mas não a encontra. Então Ayuarin pega o celular e tenta ligar para Maivika, que já estava em outro setor do hotel-bar. A garota vê o telefone tocar e constata que era Ayuarin, mas ela não atende o chamado e continua seu caminho. Mais uma vez, Ayuarin é deixada sozinha. Já pode pedir música no Fantástico. Ayuarin fica triste. Tá mais que nítido que Maivika não lhe quer por perto. Nos minutos finais do episódio, um dos capangas do Hashem estava vigiando e perseguindo Maivika, de longe. Ele estava colhendo informações para Hashem usar contra elas. Ao que tudo indica, eram fotos. O que será que ele pretende? Bom, o episódio chega ao fim e nos deixa com várias teorias na cabeça. Mas torcemos para que tudo dê certo no final e que elas fiquem juntas como é para ser. Me conta nos comentários quem você acha que vai ganhar a licitação e se Maivika vai voltar com Ayuarin. Eu aposto em um empate. Não esqueçam de se inscreverem aqui e me ajudarem com um like para fortalecer o canal. Obrigado e até o próximo vídeo. É isso aí, galera! Se inscrevam para nos ajudar. Até um próximo vídeo!